RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa tarde, noite, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos iniciando o programa Atividade desta sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018. Porto Alegre caindo à tarde aqui, 21 graus a temperatura, e a previsão é de que caia um pouco para até 19% a temperatura aqui, 19 graus, né? A temperatura aqui em Porto Alegre, ainda nesta noite, estamos tendo aí um dezembro atípico, né? Porque normalmente dezembro, nesta época do ano, já temos muito mais calor do que temperaturas muito agradáveis como são essas, né? Mas são temperaturas mais ou menos primaveris. A umidade relativa do ar é de 46%. Quando se sabe, eu sempre digo aqui que a umidade relativa do ar ideal para a civilização, para o homem, é de 60% a 65%. Então, baixa umidade relativa do ar. Há 25 anos, a atividade está no ar, sempre ao vivo, nos finais da tarde, na televisão do Rio Grande do Sul, trazendo informação, opinião, e a opinião forte e independente. Estamos aqui hoje com uma bancada, como sempre, uma bancada categorizada, começando lá pela ponta direita, nosso amigo Cláudio Candiota. Cláudio, muito prazer em tê-lo aqui novamente nessa sexta-feira. O prazer é todo meu, um privilégio encontrar os colegas. Ainda mais um dia depois do outro, porque eu estive aqui ontem. Nós estivemos aqui ontem, né? Demais. É muito privilégio para mim. Aí, tu, Bernardoni, o homem de azul, tu fica muito bonito de azul, Bernardoni. Aliás, não é uma opinião só minha, o telespectador diz, o Bernardoni, quando vai de azul, ele fica muito mais iluminado. Claro, o azul dá luz, né, Bernardoni? Prazer em tê-lo. Eu não sou, prazer é todo meu, porque eu não sou contra o azul, entendeu? Eu sou contra o Grêmio. É diferente, não é contra o azul. Tá certo. Esse é o problema. Everaldo, prazer em tê-lo aqui, Everaldo. Prazer é meu, é sempre uma alegria vir aqui nessa bancada, conviver com pessoas ilustres, pessoas iluminadas. Todas ilustres ou algumas, assim, mais ou menos? Quando vem de azul, todas ficam ilustres. Todas ficam ilustres, hoje no caso... Aí concordo contigo, realmente. Hoje todo mundo está ilustrado aqui, né? Impressionante isso. Roxane Pose, prazer em tê-la aqui, nossa especialista em trânsito. Aliás, tem assunto muito importante hoje, né? Hoje tem assunto polêmico. Polêmico aí, tal, uma coisa que sempre se desconfiava, né? Mas, enfim, não acontece. São denúncias, desconfianças e tal, que foi muito bom, né? Esse assunto vir à tona agora, porque hoje eu vi uma entrevista do diretor-presidente da IPTC, teria vindo lá de Brasília, foi premiada a IPTC lá e tal. A IPTC faz, afinal de contas, um bom trabalho, mas há coisas, claro, que nem tudo são flores, nem tudo são coisas boas. Então, essas denúncias, eles acabaram aí hoje esclarecendo, e é importante, nós vamos tratar desse assunto também. Bom, hoje é sexta-feira, né? O pessoal está muito animado, aí o trânsito muito tumultuado, sobretudo na saída de Porto Alegre. É impressionante a gente ter que passar aqui na rodoviária neste horário. Quem consegue, eu moro na frente do Beira-Rio, tenho esse karma todo, né? Morar na frente do Beira-Rio, mas vir para cá nesse horário é um horror. Demora 1h30 para chegar aqui em Porto Alegre, porque esse entroncamento da rodoviária, saída de Porto Alegre, é muito complicado, sobretudo nos finais de tardes e sextas-feiras ainda muito pior. Bom, mas amanhã, sábado, dia 8 de dezembro, vamos ter um evento importante aqui em Porto Alegre relacionado ao esporte e ao futebol. Amanhã o Esporte Clube Internacional realiza a sua eleição para presidente do clube, né? São duas chapas concorrendo à presidência, uma da situação e outra da oposição, e parece que 4 chapas, né, Bernardoni, para o conselho, é isso? Exatamente. E aí? E aí que tu vai ter que dar na cabeça quem é campeão. O resultado de campo é que dá o resultado, entendeu? Não adianta eu querer concorrer com aquele que foi vencedor, entendeu? O torcedor quer vitórias. E conseguiu esse ano estar na Libertadores. Olha aqui, ó, nada mais do que normal reeleger o presidente atual, entendeu? Eu acho que tem ideias, vai fazer um belo time para disputar a Libertadores no ano que vem. O torcedor colorado pode ficar tranquilo que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano que foi. Bom, eu não sou colorado, mas eu diria o seguinte aqui, ó, se eu fosse desportista, quer dizer, como desportista, eu iria, claro, também sacramentar a chapa do Marcelo Medeiros, não é isso? Que é o atual presidente, porque ele, com a diretoria do Internacional, fez aquilo que ninguém, nem os próprios mais fanáticos colorados poderiam imaginar. Chegar depois de uma segunda divisão e trazer o Inter lá na cabeceira com um dos 3 principais clubes do futebol brasileiro. Isso aí, então, é elogiável, foi uma
algo de eficiência toda a prova. Se eu, como gremista, claro que eu quero que troque, né? Porque, afinal de contas, eu não quero nunca que o Internacional seja melhor. Está com medo, né? Está com medo do time. Já está com medo aqui, ó. Então eu votaria na oposição. Já está aqui, ó. Votaria na oposição. Né? Everaldo, o que tu acha dessa eleição dela? Qual é a chapa do Marcelo Medeiros? Chapa 1. Ah, tá. Não, é que eu vou votar na 2. Então é da 2. É. Tu não vai votar em chapa nenhuma, tu é gremista, tu é sócio do Grêmio, tu nem passa na frente do Beira-Rio. Se passar lá, nós vamos te correr a pau. Eu faço campanha, então, para a chapa 2, que é a chapa adversária do Essas Bernardoni. ameaças dos colorados, sobretudo quando partem do Bernardoni, tem que levar a sério, sabe por quê? Eu sempre digo assim, lá no Barranco tinha uma calopsita que cantava o hino do Grêmio, e ele foi com a turma dos colorados e mataram a calopsita. Assaram na hora. Se o Ibama pega, ele estava na cadeia já, por causa disso. Matou a calopsita que cantava o hino do Grêmio lá no Barranco. Era a grande atração do Barranco. Ele com aquela polentinha frita. E molho barbecue. Bom, para terminar a questão do futebol, que é tradição aqui no começo, parece que o Internacional está repatriando o Luiz Adriano, não é isso? Não acredito. Não? Não, mas o Inter gosta do ex. O cara ganha 1 milhão por mês lá. Mas que o Renato ganhou 1 milhão, cara. Não, o Renato, o Grêmio é Papai Noel. O Grêmio é trouxa em inflacionar o salário do treinador. Paga 1 milhão, olha só. O que diz aquele torcedor do Grêmio que ganha salário mínimo? Trabalha 30 dias para ganhar 900 pila, entendeu? E aí vai lá torcer para o cara que ganha 1 milhão por mês. Mas o torcedor do Inter faz a mesma coisa. O cara vai trabalhar a vida inteira e não vai ganhar o que ele ganha num mês, entendeu? Quer dizer, olha só que, só no Grêmio mesmo, só na ignorância do dirigente para inflacionar o futebol desse jeito. Falando em ignorância, eu sou ignorante em futebol. Não, eu sou completamente ignorante em futebol, mas o Bernardoni tem razão. Pelo que ele diz, o técnico do Inter ganha muito menos do que ganha o técnico do Grêmio. Tá? O presidente atual, com um custo menor, conseguiu um resultado melhor. Pela lógica, ele teria que ser eleito. Né? Pela lógica. Não é verdade? Ele deveria pagar 1 milhão. Mesmo eu sendo gremista. A lógica é lógica. Tomara que o Grêmio conseguisse fazer a mesma coisa. Mas o que é que o torcedor fazer mais do com Inter... menos dinheiro. Está de acordo com 1 milhão do treinador? Eu não entendo nada, não sei se o milhão... Não, tu é metido a não entender. Tu vem aqui querendo passar Como cachorro. é que eu vou saber? Tu vem passar cachorro, tu sabe tudo. Não Olha sei aqui, nada. Se faz de boca para Não saber. sei nada, estou concordando contigo. Tu eu briga penso. até quando concorda. Eu vou responder com a anuência. Estou te fazendo uma pergunta se tu concorda com 1 milhão por mês. Eu não sou dono do Grêmio, sei Olha, lá. ele disse que não entende futebol, então eu vou, até com a aquiescência dele, eu vou responder para ti, Bernardo. O futebol é o seguinte, é concorrência. O Grêmio paga 1 milhão pelo Renato, sabe por quê? Porque o Renato disputou a Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O treinador do Inter só disputou o Brasileiro, quer dizer, aí essa é a diferença. É proporcional. Pela proporcional. É proporcional a A dificuldade. eficiência. Olha aqui, o treinador ele podia ser campeão do mundo agora. Não vale 1 milhão. Isso não existe. Ó. Só na cabeça do dirigente para pagar uma ignorância dessa. Ó. Isso não existe. O pobre, coitado, porque são milhares de torcedores que são pobres e são torcedores do Grêmio. Então vai lá torcer para um vagabundo desse ganhar 1 milhão por mês. Que é isso, é processo, gente. Mas, Bernardoni, o torcedor do Inter também torce para o técnico que ganha 300 mil, como já torceu para o técnico que ganhava 500, 600 mil. É um salário compatível. E ele torce para um jogador do Internacional que também ganha quase R$1 milhão por mês. Não, e são nenhum. pobres igual e o salário mínimo é o Nenhum. mesmo. O Nenhum problema- jogador do eu sou- Internacional ganha. O único que ganhava mais era o D'Alessandro, e ele na renovação, no ano passado, do contrato, baixou para 400 mil. Uma pichincha, É o maior 400 salário mil. que tem no Internacional, 400 mil. Isso se fala aqui, diferente. E aqui tem um detalhe. O cara que paga 1 milhão para o seu treinador, quanto tem que pagar para um Jeromel? Quanto tem que pagar para um Kahneman? Quanto tem que pagar para o Cebolinha, que é o que decide os troços? Não vai, está inflacionando. Tu acha quanto que renovou com o Jeromel? Pensa que foi por 100 pila? Vai lá olhar quanto é que vai ser. Jeromel, Kahneman, Cebolinha, essa cachorrada toda ali que... Agora, o que grande ganhou, né? escândalo do futebol gaúcho vai estourar no dia em que a Federação Gaúcha de Futebol, sei lá, a legislação toda, os órgãos legais, apurarem quanto ganhavam os árbitros de futebol.
aqui para apitar no Rio Mas Grande do ganha Sul nas uma décadas micharia. passadas. Ganha uma Na micharia. Enriqueceram aqui, ó. Lá pela Mas, década de cara, 70, eu 80, sou- daí, 80. Nós somos, assim, pessoas de mercado, né? Qual é o mercado porque eu concordo, 1 milhão é uma montanha de dinheiro, mas qual é o mercado? Quanto é que ganha o Filipão, o treinador do Flamengo, os caras lá de São Paulo? Não que ganha isso. não ganha isso? não, é tudo salário mínimo. É Claro que só o não. Grêmio que paga R$1 milhão. Os outros treinadores é pouco mais de um Eles ganham salário muito mínimo. bem, eles ganham muito bem, mas não ganha isso. O que tem que dizer para o telespectador é uma coisa assim, ó. Silvio, vamos corrigir aqui. O Bernardoni a despeito de tudo que ele falou agora, cônsul do Grêmio, tá? Tudo isso que ele está falando, ele está indignado porque ele é cônsul do Grêmio, conselheiro do Grêmio, e ele está indignado com o que o Grêmio paga, não é, Bernardoni? Eu não sou cônsul do Grêmio. O que eu não admito é essa exorbitância. Mas tem de o todos cara os pagar. clubes. Aqui, ó, Tem na todos os crise que clubes. nós estamos, olha aqui, ó, que o brigadiano está recebendo o salário Porque o Estado está falido, não é o picoteado, Grêmio. o professor está recebendo salário picoteado, que é desse tamanho. Estado está falido. Entendeu? Quer dizer, o cara que ganha 2 pau por mês, R$2.000 por mês, vai ter que trabalhar 40 anos, 50 anos para ganhar o que eles ganham em 10 dias. Tá certo. Não existe, ó. É uma discrepância. Bom, são Entendeu? 19 horas 11 minutos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a hora brasileira de verão. Você está aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. São 511 mil pontos da NET aqui no Rio Grande do Sul que estão assistindo aí o nosso programa Atividade em todo o estado. Bom, a sua sede pede melhor, Sucos Petri. E hoje, em homenagem à nossa Roxane Pose, nós estamos tomando Sucos Petri de laranja, que ela prefere a uva, né? As meninas decidem aqui, parece, Elas né? decidem. Eu acho que Prerrogativa. só tem uma delas que gosta de uva, não me lembro qual é que gosta de uva. A O resto- doutora Michele. A doutora Michele gosta de uva. E a Roxane, suco de laranja, mais a bebida de todas as estações, suco de laranja, de uva, 100% natural, 100% natural, sem água e sem açúcar. O melhor chopp, olha aí, chopp, suco, é maravilha. É o ponto de encontro na capital gaúcha, subindo e descendo a Protásio, Barranco. Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados, no bosque, pássaros cantando, fora a calopsita que cantava o hino do Grêmio, que os caras mataram. Estacionamento e manobrista. Bom, o CIE, vamos falar do CIE, que completa 60 anos no ano que vem. O CIE já qualificou mais de 1.700.000 jovens que hoje estão no mercado de trabalho, disputando, fazendo a sua realização profissional, da sua família, enfim, ganhando a vida, porque tiveram essa oportunidade no CIE, Centro de Integração Escola Empresa do Estado, um mundo de oportunidades para mudar a sua vida, a sua história, a história da sua família. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos nossos jovens sedentos de oportunidades. Nós vemos aí hoje, por exemplo, que a questão do desemprego está muito grande, as oportunidades de emprego estão raras. Então, quem tem a melhor formação, claro, tem também a melhor chance de disputar e ganhar a vaga. Vamos acompanhar a mensagem do CIE-RS. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Bom, você está aqui na RDC TV, TV digital, são 19 horas 14 minutos, programa Atividade sempre ao vivo. Olha, vou passar aqui para o pessoal da bancada para nós comentar um pouco, porque, olha, está demais, está complicado, esta barbárie civilizatória que nós estamos enfrentando. No Ceará hoje, depois aquele cangaço, né, urbano que está acontecendo no Brasil, hoje 7 mortos de pessoas reféns e mais 6 bandidos mortos. Quer dizer, esta barbárie civilizatória ela é um produto de tudo que vem acontecendo no país nos últimos anos. Quer dizer, a falta de rigor nas leis, o judiciário fazendo o que está fazendo, a polícia prendendo e o judiciário soltando. Quer dizer, essa cultura da violência toda, a cultura de proteger os bandidos e punir
aquele que representa a sociedade. Cláudio Candiota, não te parece que essa barbárie civilizatória é um produto de tudo isso, que é chegado o momento de dar um basta nisso? Basta ver o que está acontecendo na Venezuela. O modelo que o Brasil adotou é o modelo venezuelano. O que está acontecendo na Venezuela? Em escala maior, o que está acontecendo no Brasil. É o regime socialista, destrói o país, destrói a família, destrói o núcleo. Né? Valores, né? Quebra os valores. Destrói o núcleo da sociedade, que é a família. O resultado é esse que está aí. Né? Não se respeitam as leis, se protege bandido, a lei protege o bandido é culpa da sociedade. É uma inversão completa de valores. Infelizmente, espera-se que haja uma reversão, né, nesse processo, ainda que tenha que haver uma mudança do sistema. Nós comentamos isso aqui ontem, que o sistema faliu. Então, assim, tem que fazer um novo pacto. O que significa isso? Tem que fazer uma nova Constituição. Mas como que vai fazer isso? A solução desse problema é extremamente complexo, porque para fazer uma nova Constituição, para não ser golpe, o Congresso teria que concordar em que fosse eleito um Congresso Constituinte, e essa Constituinte certamente diminuiria os privilégios desse Congresso. Teria que passar por isso, né? O próprio Antônio Augusto, no livro dele, sugere que se reduza a 250 o número de deputados. Então, os 513 que estão lá vão votar para reduzir a metade? Olha, sinceramente, ficou menos ruim, porque agora tem um liberal, terá, a partir de 1º de janeiro, um liberal no comando do país, com o ministro da Economia sendo um economista, e no Ministério da Defesa, um militar que conhece defesa. Está montando uma equipe de profissionais. Vamos ver o que ele consegue fazer. Agora, eu estou achando interessante, eu tenho acompanhado aqui alguns, porque, na verdade, o intelectual brasileiro, o cineasta, o artista, né, esses caras, eles vivem às custas do governo. Aqui tem um cineasta, nem vou dar o nome, que não vale a pena, que faz filme para eles próprios verem, mas são financiados pela esquerda. Então, ele fez uma entrevista outro dia na Rádio Gaúcha, dizendo que estava com medo do fascismo do Bolsonaro. Ora, se o fascismo é combater essa bandidagem, tirar do governo esses caras podres que tiraram do Estado para dar para vocês, para fazer filmes de porcaria, para sustentar esta máfia da intelectualidade gaúcha e brasileira, graças a Deus, eu quero um fascista no governo. E o fascismo, na verdade, que eles estão dizendo, estão acusando, é isso aí, ó, é fazer com que esses valores sejam reconstituídos na sociedade brasileira. Quer dizer, que o bandido passe a ser considerado bandido e nós sejamos protegidos por quem dê direito, né, Bernardoni? E o que está acontecendo é o seguinte, que desde que o Bolsonaro disse que ia condecorar o policial que matasse um traficante... Pronto, entendeu? aí sim. Olha aqui, ó, já melhorou, porque na nossa própria brigada aqui, ó, uma semana atrás, mataram 11. Mataram 11 em dois confrontos. Mataram 11. Não estão prendendo mais vivo, entendeu? Porque antes o cara matava um traficante, aí vinha a imprensa em cima, direitos humanos, aí mandava recolher o cara, o brigadiano, para saber se ele atirou antes ou depois que o cara atirou nele. Quer dizer, isso não existe, entendeu? O cara vai esperar levar um balaço para depois atirar? Não, entendeu? Como nós tínhamos aqui um secretário que disse que tinha que avisar o assaltante, olha, eu estou armado e tu te entrega, senão eu vou atirar em ti. Isso não existe, ó, entendeu? O traficante, tanto é verdade, é que eles não perdem nada, eles tocam bala. E lá fora foram 5 reféns que foi morto e 7 bandidos. No Ceará. Contrário, no Ceará. Foi 7 bandidos. Quer dizer, também não estão prendendo vivo. Uma pena que morreu os reféns que estavam dentro do carro junto com os caras. Aliás, teve um episódio, eu não sei onde é que foi, Bernardo, foi em São Paulo, que aquela velhinha que foi pegada como refém, o Bolsonaro mandou uma correspondência se congratulando com os policiais. É isso que tem que fazer, porque essa bandidagem não respeita a sociedade, não respeita as instituições, não respeita o país. Então não vem esses esquerdinhos aí querer defender esse bandido. Direitos humanos, aqui, ó, nós somos muitas vezes criticados aqui por ser contra... Não, nós não somos contra direitos humanos. Nós somos a favor dos direitos do cidadão de bem.
contra os direitos humanos que defende bandido. Isso nós somos contra, acho que seremos sempre contra aqui. Sabe que a propósito, eu estava ouvindo no rádio agora, no programa do Gustavo Vitorino, e ele lembrou aquele episódio da menina Eloá, que foi sequestrada dentro do apartamento pelo ex-namorado. Né? E ele estava falando que a polícia tinha atiradores de elite em posição e por diversas vezes tiveram a oportunidade de matar o bandido. Só que precisava da autorização do governador, que na época era o José Serra. Nossa, esquerdinha também. E que o José Serra não autorizou. E acabou do jeito que acabou. A menina morta e a amiga baleada. A amiga da menina, que já tinha sido liberada e convenceram, alguém achou que se ela voltasse ajudaria, não sei o que, expôs a outra menina, amiga da Eloá, ao risco. E no fim a operação deu tudo errado e morreu a menina Eloá e a amiga foi baleada, teve que fazer não sei quantas cirurgias. Tudo porque não autorizaram um atirador de elite a matar o bandido. E o seu Serra devia estar no gabinete, com ar-condicionado, longe do campo de guerra, né? Isso é muito fácil, porque é esquerdinha também, né? Olhando o extrato, né? Olhando o extrato bancário. Nós vamos passar por uma fase bem complicada agora, porque os anos, décadas, passaram-se décadas, e a segurança ela foi relegada a um segundo plano. Então, agora, com o advento de uma proposta diferente com relação à segurança pública, onde a polícia vai poder atirar no bandido, né, dentro das regras. Vai poder nos defender. Vai poder nos defender. Só que essa mesma polícia, militar ou civil, né, ela está sucateada. Né? A gente entra em qualquer delegacia, em qualquer lugar, salvo honrosas exceções, a gente vê pelo mobiliário, a gente vê pelas instalações, está muito precarizada. Então, as forças de segurança elas vão ter que ser recompostas desde o elementar, desde a cadeira do policial sentar lá e atender, fazer uma ocorrência, até os mecanismos de inteligência. Porque foram políticas de governo que fizeram isso. Que fizeram isso. Porque a polícia ela é muito eficiente quando ela se antecipa ao evento. Crime, né? Ela faz agora em Butiá. Em Biraiaras. Em Biraiaras também, né? Não, que eles se anteciparam ao assalto de banco. Anteciparam o assalto em Butiá também, depois, no outro dia. Usando artifícios de inteligência. Aí a polícia chega na frente, aí tu evita o confronto, tu evita de colocar a população em risco. O que aconteceu lá no Nordeste, quando a polícia chegou, já chegou para o confronto. E quando tem confronto, pode sobrar para pessoas inocentes, como sobrou, infelizmente, para 5 pessoas. Como eles têm o risco de vida, tem que cuidar da remuneração deles também, né? Entendeu? Porque eles estão correndo risco de vida toda hora. Enquanto estiver trabalhando, mesmo fora do trabalho, eles correm risco. Então tem que pagar muito bem os caras para poder fazer o trabalho deles com certeza. Com tranquilidade. E mais uma coisa, nós estamos aqui no mês de dezembro e as coisas estão piorando, porque à medida que esse mês é um mês de muito dinheiro, 13º e tal, né, e circula na internet e até uma nova estratégia que os caras estão usando de esperar dentro de um carro no estacionamento do supermercado o pessoal que está chegando nos carros. Então tem que ter muito olho vivo, né, Rosane? Com certeza. Sabe, Silvio, que eu sento aqui à esquerda não necessariamente porque o meu pensamento é de esquerda. Mas talvez eu tinha que trocar de lugar com o Everaldo, que eu estou no centro, mas entendeu? Mas aqui é o seguinte, é que para o nosso telespectador tu está à direita da tela. Entendi. Mas assim, eu não iria nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Candiota falou sobre a Constituição. Acho que não precisa mudar a Constituição. Acho que a gente precisa, sim, uma reforma do processo penal, do Código Penal, que é de 41. Tá? E ter a certeza, eu sempre digo, isso serve para o trânsito e serve também para o bandido lá da rua. A certeza da punição. Eu não preciso matar o bandido, eu tenho que tirar ele da sociedade. No momento em que eu tirar da sociedade, eu já vou ter uma mudança de perspectiva. Por quê? Porque se eu sei que eu vou ser punido ali na frente, talvez eu repense a minha atitude. O bandido ele não está nem aí com a esquerda, com a direita, quando ele quer cometer o ilícito, ele não se importa com o cidadão de bem ou com o cidadão de mal, ele está em busca de cometer aquele ilícito e, portanto, ele tem que ser punido por conta disso. E a certeza dessa punição é que vai modificar o comportamento. Não adianta eu ter hoje ótimos policiais que capturam o malfeitor, quando ele vai lá tentar encarcerar, o que acontece? Esse cidadão sai. Sai porque o judiciário diz, e não é culpa do judiciário, mas diz, não tem lugar. Aí ele tenta colocar na delegacia, não tem como manter mais dentro da delegacia. Ou seja, a gente tem que talvez
pensar num princípio de reforma do sistema criminal, do sistema penal, no primeiro ter lugares onde depositar essas pessoas. Não gosto da palavra depositar, por quê? Porque eu ainda acredito que existe alguma parcela de criminosos que podem ser recuperados. Fazer isso de forma inteligente, coloca aquele tipo de pessoa que pode ser recuperada longe das facções. Por quê? Porque eu transformo esse criminoso leve em um criminoso pesado no momento que ele entra para dentro do presídio. Então, há formas de tentar fazer isso sem chegar até o extremismo. Talvez, se não funcionar, Candiota, concordo contigo, temos que pensar numa Constituição. Eu justifico, eu concordo contigo, mas eu justifico da seguinte forma. Por exemplo, 59 mil pessoas com foro privilegiado. Nenhuma Constituição tem isso. No Brasil tem que fazer uma emenda constitucional para... Estão tentando. Para alterar o foro privilegiado. Estados Unidos é zero. Ninguém uma sugestão, Candiota, por exemplo, o foro privilegiado, eu pego e coloco, faço um regime de exceção dentro do STJ para julgar isso rápido. Por que o foro privilegiado é algo hoje que brilha aos olhos do corrupto, por exemplo? Por quê? Porque ele sabe que vai levar uma vida. O STF não foi preparado para instruir processo. Então, o que eu faço? Eu crio uma força-tarefa dentro do STF para julgar processo rápido. Acabou a impunidade. Sim, só que aí nós estamos resolvendo na consequência. A causa são 59 mil. Na Constituição americana é zero. O presidente dos Estados Unidos vai ser julgado por um juiz de primeiro grau. Na Alemanha, uma pessoa tem foro privilegiado, o presidente da Alemanha, não é nem o primeiro-ministro, entendeu? E assim por diante, nos países civilizados, né? Não tem essa de foro privilegiado. Então, tu tem 59 mil pessoas imunes, que vão recorrendo até o fim do mundo. Outra coisa, essa história da condenação em segunda instância. 99% dos países, não sei nem se tem outro, além do Brasil, que não prende em primeira ou segunda instância. Todos os países é prisão em primeira e segunda instância. No Brasil é até o trânsito julgado. Então basta não deixar transitar em julgado, que nunca o sujeito vai preso. Resultado, impunidade absoluta. O sujeito vai recorrendo durante 20 anos, tem uma centena de recursos. Só o Lula, me parece, que já impetrou uns 150 recursos, algo desse tipo. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso aí. Aonde está escrito que o cara tem direito de pedir habeas corpus, de semana em semana pedir? Já foi negado um monte, e ele tem direito a continuar fazendo? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe onde é que está na Constituição? Que todos têm direito ao livre acesso ao poder judiciário. Está na Constituição. Enquanto não derem uma martelada lá em cima, aí ele pode recorrer. A Constituição brasileira, ela foi feita à luz, o candidato pode confirmar isso aí, à luz daquela história da luta de classe. Nós vamos proteger o mais pobre contra o rico, como é o coitadinho do trabalhador contra o burguês. Então, esse é o problema da legislação brasileira. De tudo que se faz aqui, nós somos muito tolerantes. A legislação é tolerante com a bandidagem. Os caras fazem o que querem, como disse a Roxane. A impunidade acaba se estabelecendo. O cara sabe que vai entrar lá. Por exemplo, assim, ó, não é para matar criminoso? Claro que é bom não matar. Agora, entre o criminoso e um cidadão, tem que matar o criminoso. Porque se não matar, ele vai para a prisão ali, sai no outro dia e vai fazer de novo. Então, esse é o problema. Pode falar. Ô Silvio e amigos, a nossa Constituição, só complementando o que fez eu me lembrar, a nossa Constituição ela também foi gerada, né, depois do regime... Da ditadura militar. Da ditadura. Então tinha aquela... Se toleraram tudo. Então vinha assim, parece que tu tinha que sair da água para o vinho. De estender tudo. Tem que ser uma Constituição extremamente garantista, onde ela regula, a nossa Constituição, eu não sou constitucionalista para dizer, mas ela regula detalhes que não caberia à Constituição regular. 245 artigos, a americana tem 7. Então, assim, ela era para dar as bases que a sociedade e a legislação aprova, infraconstitucional fazer o resto. Regula o resto. Não. Então, ela é extremamente garantista, ela dispõe sobre direitos e faz uma prévia regulação que o próprio STF sofre com isso, porque ele tem que ele está distrito, né? Ele está distrito aquilo ali, ele é o guardião da Constituição e ele fica engessado, ele não consegue ser célere. O STJ agora jogou um processo de 130 e poucos anos do Palácio da Guanabara. Se contar isso no exterior, eles vão... Não vou acreditar. Então, na verdade, é o seguinte... Tem detalhe. Com esse poder de recorrer, vai levando, porque se tu completar, tu é o maior safado do mundo.
mas se tu completou 70 anos e não foi A julgado, prescrição cai pela metade. prescreveu, entendeu? E a maioria devido a isso, acúmulo de processos lá, a grande maioria prescreve. É isso, prescreve. Então o cara sai dando risada, quer dizer. Muito bem. Bom, você está aqui na RDC TV, programa ao vivo, atividade 7 horas, 19 horas, 30 minutos em Porto Alegre, horário brasileiro de verão. Vidrobox, vidros temperados e laminados, vidros duplos, termoacústicos, vidros reflexivos. Termobox, da Vidrobox 3302-4343. E olha, Cobasi, 32 anos, agora já 33, completou esse ano, de liderança no varejo pet. A Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. É maravilhosa a loja da Cobasi aqui em Porto Alegre, está sempre muito lotada, muitos pets com seus donos lá fazendo as suas visitas e tal, e vendo esses artigos maravilhosos que tem esse produto para o mundo pet. E vai ser inaugurada logo uma nova loja aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Cindy Lojas de Porto Alegre faz o varejo mais forte. Cindy Lojas de Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Aliás, Cindy Lojas também, assim como o CIE e outras instituições do gênero, proporcionam assim a qualificação do seu funcionário, da sua loja, para que ela possa ter um melhor desempenho e o seu funcionário poder ser também um camarada que vá ascender na carreira profissional, fazendo e dando a sua contribuição de melhor qualidade para o seu trabalho. Bom, nós temos vários assuntos aqui, mas eu gostaria de tratar com o pessoal da bancada aqui um assunto referente ao INSS. O presidente Jair Bolsonaro, que assume agora em 1º de janeiro, está prometendo fazer esta reforma, avançar um pouco essa reforma, mas fatiada. Quer dizer, eu acho que é uma forma que não vai resolver o problema do Brasil, mas vai enfrentar menos resistência, né, Candiota? Quer dizer, essa reforma trabalhista já foi acusada de ser muito drástica e tal. Eu acho que por aí as coisas começam a se acomodar. Por exemplo, assim, eu li uma matéria na Der Spiegel, revista alemã, que na Suécia, por exemplo, agora estão mudando o conceito de idoso. A Europa toda mudando o conceito de idoso. Na Suécia, por exemplo, o idoso é um camarada que tem 10 anos, que começa 10 anos menos do que a expectativa de vida no país. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a expectativa de vida em média 76 anos. O idoso passaria a ser considerado com 66 anos. E aí? Bom, eu não sei, essa ideia do fatiamento, o Maquiavel dizia que se é para fazer o mal, que faça todo de uma vez só, né? O bem faz aos poucos. Então, eu não sei se isso vai dar certo. Vai ter menos resistência no Congresso, mas não vai resolver o problema. Vai depender, porque se demorar muito, quebrou a Previdência, daí aí ninguém mais recebe. O problema está no déficit fantástico que acumula todo mês, todo ano. 70 bilhões. Né? Então, isso aí tem outro aspecto que é como o mercado vai reagir. O dólar anda subindo de novo. Então, assim, se não se restabelecer a credibilidade do país, que está destroçada, inclusive li uma notícia que o Bolsonaro resolveu adiar a cirurgia para poder ir a Davos, no Fórum Econômico Mundial, juntamente com o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Quando é que vai ser? Em janeiro? É janeiro, né? É janeiro. Porque eles vão ter que vender o Brasil. Eles vão ter que dizer o seguinte, não, olha, a ditadura comunista está sob controle, o Brasil vai se tornar uma democracia, hoje é um simulacro, mas a partir de agora vai ser um país liberal, vai ser mais fácil fundar uma empresa, vamos nos livrar das amarras, da regulação, de toda essa coisa que impede o crescimento. Eles vão ter que ir lá e vender esse peixe. Até aí tudo bem, os outros têm que acreditar. E nós não sabemos. E se tratando de Brasil, né? A destruição do Brasil lá fora é de tal magnitude que vocês não têm ideia. Eu, como tenho viajado bastante, eu sei o conceito que o Brasil tem lá fora. Por exemplo, se tu quiseres montar um negócio lá e fazer alguma parceria com alguma empresa, grupo americano, o ideal é que tu faças uma offshore. Só que o brasileiro fez tanta trampa com offshore
que hoje eles não querem nem ouvir falar. Não importa se tu tem dinheiro, tu é honesto, tu quer fazer uma offshore honestamente, não. Tu vai ter que montar esse negócio ligado a um grande banco, o que aumenta muito o custo, né? E acabou. Se é brasileiro, não, eles não querem teu dinheiro. Então, tu vais ter que ter, para fazer um negócio nos Estados Unidos, te associar a alguém com muita credibilidade, etc., para tu poder fazer um negócio lá fora. Eles não querem mais fazer negócio com o brasileiro. Nós perdemos E a total recíproca é verdadeira. Quem é que vai botar o dinheiro aqui? Perdemos a credibilidade. Aliás, os executivos, eu tenho dito isso aqui, eu seguidamente vou aqui no Plaza São Rafael, tem muitos empresários que vêm aqui fazer negócio, e eles têm dito ali, nessas reuniões, que os executivos dessas empresas multinacionais não querem mais negócios com o Brasil. Falta de segurança, falta de estabilidade jurídica nas coisas, falta de seriedade no trato com as coisas públicas. Então, esse é o problema. Agora, Legislação tributária. Não é só o fatiamento que vai ser feito. Vai terminar com os privilégios, que é o principal. Aí vai ser complicado. Não é só a idade não que vai resolver. Setor público, né? O problema é a discrepância que o cara que se aposenta no particular, no privado, empresa, no privado, o máximo que o INSS dele parece que R$5.000. 5.500. 5.000 e uns quebradinhos. Então, todos também, público vai ser 550 pila também. Isso vai ser vai ser uma briga, vai ter que fazer. Vai ter que fazer, porque é isso aí que está quebrando o país. Não é o aposentado do INSS. Esse aí tem direito, ele tem dinheiro sobrando para pagar esses caras, entendeu? Porque eu, por exemplo, me aposentei e aí o INSS fez a proposta para mim. Eu não falei com eles. Eles falaram comigo. Tu trabalha há 35 anos, tu vai ganhar X, pagando X salário. Tá bom, eu fiz. Aí, quando eu me aposentei, deu para se aposentar por 7 salários, 2. Sabe quanto estou ganhando hoje? 2 salários. Quer dizer, o aposentado está sendo sacrificado. Agora, o cara que está aposentado, que ganha o setor público, ganha 50 mil, vai ganhar 50 mil o resto da vida. E se aposenta com 48 anos, 50 anos. Tão grave quanto isso, Bernardone, é o seguinte, o cara não pode ser demitido, né? Hoje as empresas públicas estão falidas e elas só não falem no Brasil porque juridicamente eles não permitem. Existe. Não existe isso, mas porque não pode demitir funcionário. Quer dizer, uma coisa inexplicável nisso, não tem como, né, Roxane? Com certeza. E outra, a estabilidade é o que faz com que eu me acomode. Claro. E talvez esse seja a pior dos problemas do setor público e do setor privado. E o que tu tem que fazer para corrigir? A Constituição. A Constituição. Então, se a gente começa, é Constituição. Então é o seguinte, mas é que quando nós vamos ter que fazer tanta emenda que vai ficar um queijo, né? É fazer uma nova Constituição. O que a pessoa que faz um concurso ela tem que visualizar? Né? Bom, eu vou entrar para o serviço público, vou ter a estabilidade, tá? Vamos pensar assim, já que está na Constituição. Vou ter a certeza que vou receber, porque o Estado não quebra, que nem uma empresa, porque dependendo de uma empresa, você vai lá, a empresa quebrou, você vai ficar a ver navios. Todos os seus direitos trabalhistas, por mais lindos que sejam, você não vai receber. E ter a certeza que, se ele fosse para a iniciativa privada, ele ia ganhar mais. O problema é que hoje o funcionário público acaba ganhando muito mais do que na iniciativa privada. Um advogado que é recém-formado, tá? Se ele for para o serviço público, ele já parte lá de 5, 6 mil, mais ou menos por aí. Se ele for para a iniciativa privada, talvez ele consiga 2, 3... Se ele ganhar 3 mil, ele está muito bem. E vai suar. E vai suar. E com a possibilidade de... Não tem chance então, a inversão de valores está muito grande. E não tem chance de ganhar 1 milhão por mês. Agora, eu citei aqui... Só o Renato. Para ver como o Brasil é engessado, eu citei aqui, vou repetir porque é um exemplo que eu conheço de perto. Um amigo meu é aposentado alto executivo da TWA. Portanto, essa história é antiga. A TWA era uma empresa aérea do Howard Hughes. Isso mesmo. E ela ficou em má situação financeira e a American Airlines resolveu comprar a TWA, ou comprar a massa falida, ou comprar o que sobrou. Tá? E ela fez as contas e chegou à conclusão que tinha que reduzir o salário de todo mundo, da ativa e dos aposentados. Esse meu amigo era aposentado. Estava próximo já de 70 e poucos anos, estava aposentado. Aí ele me contou, eles receberam uma carta e disse, bom, é o seguinte, ou concorda aposentados e da ativa em reduzir o salário em 20%, ou vai falir e vai ficar todo mundo sem nada.
Era essa a proposta. A legislação trabalhista aqui não permite. Não. Então, qual seria o... Hoje, de acordo, permite. Hoje permite. Hoje permite. Depois da reforma do Temer. Né? O que teria acontecido se as pessoas não tivessem concordado? Teria ficado todo mundo quebrado, como acabou acontecendo com os funcionários da Varig. Porque fizeram tanta barbaridade na história da Varig que sacrificaram até os aposentados, conseguiram quebrar o fundo de pensão para o qual eles contribuíram. A Constituição Nova, não sei que disse que é garantidora de muita coisa que não tem como garantir, né? E aí, Veraldo? Os funcionários públicos que nos assistem, né, eles podem estar, de repente, indignados com as nossas falas aqui, mas é que nós estamos defendendo, porque na verdade... Mas a nossa fala não é direcionada ao servidor público em si, ao sistema. Claro. Servidor, toda classe tem os bons e maus servidores. O servidor está dentro do sistema, então não é contra o servidor. Disso, só que o servidor, esse que nos assiste, ou amigos nossos que a gente já falou sobre o tema, eles vão dizer, mas eu não tenho direito ao fundo de garantia, né? Porque a grande diferença do trabalhador da iniciativa privada para o servidor público é que ele não tem uma verba rescisória, fundo de garantia, multa do fundo, etc. Trocamos já, trocamos agora a multa do fundo pela estabilidade, salário integral quando se aposenta, plano de saúde. E salário mais alto também na ativa, né? Na ativa, muito mais alto no setor público. Trocamos já. Então, o que tem que acabar é com essa discrepância, voltando para o sistema previdenciário, encurtar essa distância. Eu diria que não é nem encurtar, é deixar todos iguais, né? Porque o sistema, a Previdência hoje ela está com metástase, ela está com câncer. Então não adianta nós fazermos reforma com gotinhas homeopáticas que antes de o remédio fazer efeito, vai morrer o paciente. Então tem que ir para a quimioterapia. E a quimioterapia, nesse caso, é mexer naquilo que dá o prejuízo, que é a discrepância da aposentadoria. Eu acho que nós vamos entrar em novos tempos, a sociedade começa a perceber, né? Pelo menos eu sinto isso, que, olha, se não fizer isso, aí nós vamos todos vamos afundar. Então, eu acho que há um movimento nisso, o próprio governo está vendendo essa ideia. Mas tem um detalhe, isso que o Bolsonaro quer fazer, vai acabar com isso aí. Ele vai também, o privilégio vai sair fora também junto com a idade. Os direitos adquiridos. Não é só a idade é um pano. A idade é só para aqueles que reclamam, caso que o cara vai ficar muito velho para se aposentar, mas o privilégio é o principal que tem que cair fora. Esse todo mundo está de acordo. Tá certo. Então, acho que aí. Mas aqui, eu tive 12 anos trabalhando em Secretaria do Estado. Trabalhei em 3 secretarias. O que eu vi lá dentro, aqui, o cara botar o casaco na cadeira e se mandar, volta de tardezinha. Vai para outro emprego. Quer dizer, aqui, tem um monte lá. Tem outros que chegam às 10 horas da manhã, vão primeiro tomar cafezinho, vão ver o resultado da novela no computador primeiro, para depois começar a trabalhar lá pelas 11 horas. 11h30 já sai para o almoço. Por outro lado, tem aquele que trabalha o triplo para cobrir o isso aí que eu quero chegar. A grande maioria dos que trabalham são os CC. Cargo em comissões. É o cargo em comissão. Esse trabalha, porque esse aí não tem medo de que saia fora. Depende do cargo, né, Merdanori? Agora mesmo em Tocantins, saiu aí agora, estava escutando na rádio, 300 funcionários fantasma. 300. Quer dizer, como é que o Estado vai conseguir viver assim? E ainda falam em economia liberal, né? Aí é complicado falar em economia liberal no Brasil. Né? Aí mostraram uma enfermeira, mostraram uma de laboratório, com fotografia e tudo. Bom. Entendeu? Que estava ganhando, uma ganhava 10 mil, a outra ganhava 21 mil, e uma estava fazendo um curso no Paraguai, ganhando. Na verdade, salário. Isso não é só, o problema não é só do sistema assim, o problema é dos órgãos de controle, né? Porque se eu tenho 60 que estão fazendo isso, provavelmente o órgão de controle não está funcionando. 300. Né? A gente não pode matar a galinha, né, necessariamente. Não, o órgão de controle não funciona. O câncer se chama loteamento de cargos. Que eles loteiam à vontade. Eu me lembro só de um coronel amigo meu, que logo que transformaram o DAC em ANAC, eles foram saindo aos poucos, né? Então ele me contou o seguinte, depois que criaram a ANAC, ele tinha lá o departamento dele que funcionava, que era uma maravilha. Lá pelas tantas criaram a ANAC e botaram um CC ao lado dele lá.
ganhava o dobro do que ele ganhava, não fazia nada, lia a revista o dia inteiro. E como o sujeito não sabia nada, ele não podia dizer nada para o cara. Primeiro, porque o cara não obedeceria. Entendeu? Segundo, se ele mandasse o cara fazer alguma coisa, o cara não sabia fazer nada, era pior ainda. Então, ele fazia o dobro. É o caso que o Bernardone estava dizendo. Esse loteamento de cargos, ele desestimula aquele servidor que quer trabalhar. É a questão da meritocracia. Ganhando o dobro. É a questão da meritocracia, que nunca se quis implantar aqui no Brasil e o setor público não quer que aconteça. Bom, auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3221166100. Aliás, a auxiliadora predial é a instituição que cuida do seu condomínio. Não deixe que a pessoa amador cuide disso aí, porque é uma coisa muito difícil. Tem que se qualificar cada vez mais e a auxiliadora predial é a entidade certa para isto. A Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E se você quer formação e informação, acesse aí www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente especializados, todos comandados pelo nosso colega aqui da bancada, Percival Pugina. Olha aqui, ó, Gimo Multisuperfície. Seu dia tem 24 horas, não desperdice o seu tempo. Gimo Multisuperfícies veio para ajudar a limpeza do seu dia a dia em toda a sua casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um paninho seco e pronto. Em tudo, isto volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada, só aplicar, enxugar e pronto. Acompanhe aí a mensagem de Gimo. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Aliás, nós estamos num momento em que as pessoas têm dificuldades para cá e para lá, seguro, salários, despesas e tal. Nada como você não dormir bem com isso, perder o sono por isso. Por isso que existe uma instituição chamada Banrisul, que deixa você ter um bom sono porque realiza o seu sonho. Então, acompanhe a mensagem do Banrisul, que é um banco que, aliás, o único banco estatal que existe no Brasil hoje e o mais eficiente de todos. Sempre foi o Banrisul, por isso que ele continua ainda estatal e tem muita resistência aqui em relação à privatização do Banrisul. Mas o Banrisul foi o único banco que sobrou na reforma bancária iniciada em 86, que acabou com todos os bancos estatais pelo Brasil afora. E o Banrisul ainda é um grande modelo e serve até como um ícone para todos nós e para a própria iniciativa privada. Acompanhe a mensagem do Banrisul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o Seguro Alto Banrisul, você não fica a pé. O pagamento é facilitado em 6 vezes sem juros ou em até 10 parcelas iguais. Pegue a estrada sem se preocupar. Tem serviço de guincho 24 horas e um seguro específico para o público feminino. Válido para todo o Brasil, com opção para os países do Mercosul. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Pois é, tem muitas coisas acontecendo, mas, Roxane, temos um assunto aí que envolve a IPTC, né, que é uma coisa muito particular aqui de Porto Alegre. De modo geral, claro, abrange e implica em todas as cidades, que todas nós, as cidades, têm o controle de trânsito por alguma empresa, prefeitura, do Estado, enfim. Mas a IPTC esteve envolvida em denúncia, né, sobre a chamada indústria da multa. Então, ontem foi deflagrada, né, a notícia de que o Ministério Público está investigando a possibilidade de assédio moral que um determinado funcionário estava exercendo em relação aos agentes de trânsito para que cumprissem uma meta de aplicação de infrações. Esse mesmo funcionário, né, que está sendo acusado, ele já tinha sido... Antecedentes. Não digo antecedentes, mas ele já tinha sido alvo de notícias por conta de ter sido flagrado numa balada segura, que é a blitz de fiscalização de álcool, e ter se negado a fazer o teste do bafômetro.
que muitas pessoas entendem que ele estaria se autoculpando, né? Então, por conta desse episódio anterior, ele já tinha sido afastado da gerência lá de operações e depois, obviamente, veio essa questão da cobrança de metas. O meu depoimento como advogada que faz defesa para infrator, eu diria que não, enfim, façam a avaliação que quiser. Eu acredito que não existe a possibilidade de se inventar multas, porque num Código de Trânsito com 415 infrações previstas é praticamente impossível que um agente de trânsito que esteja na rua, ele não flagre no mínimo 1, 2, 3 ou várias. Eu participei de um programa lá que a IPTC tem, que é o Agente por um Dia. E sim, nós vemos diversas infrações de trânsito hoje na cidade. Agora, quando as pessoas me perguntam, você acredita que existe indústria da multa? E eu sempre respondo, depende. Depende do ponto de vista. Eu não acho que se crie infrações, que se invente infrações, mas eu acho que se multa muito mal. Se multa mal por quê? Porque aquele agente de trânsito tem que dar prioridade para a abordagem. E isso eu vi nesse programa, que na verdade se multa muito à distância. Ou seja, o caráter educativo da multa, que é abordar o cidadão, mostrar para ele que ele está errado e que fazer o puxão de orelha, isso não acontece. Por quê? Porque se privilegia o quê? A quantidade de multas. É mais fácil eu multar 5 vezes do que fazer uma autuação com uma abordagem, porque isso vai me demandar tempo. Então, eu acho sim que há uma forma de se multar mal. Não acho que se invente infrações. Durante esse dia de agente, a quantidade de veículos estacionados em local proibido ou, por exemplo, em parada em carga e descarga é imensa na cidade inteira e as pessoas não ficam nem com vergonha, porque elas acham, só um pouquinho, eu vou parar só um pouquinho, vou parar só um pouquinho aqui na vaga de deficiente, só um pouquinho na vaga de idoso. Né? Falta essa questão de cumprimento das normas. Então, assim, se houve uma questão de assédio pura e simples, ela tem que ser investigada e eu acho que o Ministério Público tem que dar andamento da investigação. Se eu acho que foi inventada infrações, acho muito improvável. Se eu acho que se multa mal, sim, se multa mal. Um agente de trânsito que multa à distância, a probabilidade de ele errar é muito maior do que se ele fizer, por exemplo, ele viu um cinto, a pessoa estava sem cinto. Essa é uma infração que não deve ser jamais multada sem abordagem. Está lá no manual de fiscalização. Sim, mas uma multa dessa tu consegue defender? Eles não... Não, aí nós vamos entrar no... Tu tem toda a razão, Bernardoni. O processo administrativo ele é de faz de conta, tá? Mas, por exemplo, um cidadão que está sem cinto de segurança, ele deve ser abordado justamente para que o agente de trânsito diga, coloque o cinto, senão o senhor não vai continuar seguindo viagem. Perdeu-se a ideia principal do Código de Trânsito, que é manter a segurança. E isso acabou virando um discurso fácil, do tipo assim, vamos preservar as vidas no trânsito, a gente tem que multar mesmo, porque isso vai pesar no bolso, e é aí que as pessoas pensam. Não é necessariamente nesse sentido. Multe bem, né? Multe menos, mas multe bem. E eu acho que isso talvez essa investigação, ela sirva mais para conscientizar os agentes de trânsito dessa necessidade. Talvez a gerência tenha que dar esse enfoque. Priorize a abordagem. Mas o fulano nem viu, o fulano seguiu viagem. Só um pouquinho, mas a gente tem um pouco de cérebro. Coloca um cidadão que vê a infração aqui e outro mais lá na frente, que nem a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Como é que ela aborda? Ela não consegue abordar um carro que está em excesso de velocidade numa rodovia. Então, ela tem dois agentes, 2 pontos. Né? Faça isso na cidade também. Agora, o problema das multas, há muito tempo que vem sendo denunciado isso. Já teve essa denúncia 3, 4 anos atrás. Por quê? E eu acredito que tenha, porque agora precisou, se o Ministério Público vem a público dizer que tem sacanagem, olha aqui, sabe por que motivo? Porque o dinheiro das arrecadações, das multas, é para pagar os azulzinhos. Sabe, Bernardoni? É o salário deles que está em jogo. Por isso que eu acho que há essa sacanagem nas multas aí. Vamos pensar do ponto de vista do funcionário público, que
O agente de trânsito não necessariamente da IPTC é um funcionário público propriamente dito, que nem aquele que passa em concurso e tem estabilidade, porque o regime deles é outro. Mas vamos pensar, estava falando disso, do funcionário público que põe o seu casaco na cadeira, né, e não trabalha. Eu acho que no momento que se cobra do agente de trânsito que é impossível ele não ter visto uma única infração, eu concordo que ele está recebendo e não está fazendo o trabalho dele. Ele daqui a pouco está ali encostado no WhatsApp ou em algum outro lugar. Eu vi esse presidente falando na rádio hoje de tarde. Que conversa é essa? Que o cara que dá média é uma multa por dia que o cara faz. Vai mentir assim lá no escambau, para cima de mim, o cara só faz uma multa, às vezes é 0,0 de multa. Não, conversa. Conversa. Desculpa. Rapidinho. Eu sou do tempo, de alguns anos atrás, aí a gente passava nos canteiros das avenidas, não necessariamente aqui em Porto Alegre, acho que era lá em Bangladesh, alguma cidadezinha do interior da Índia, não era aqui em Porto Alegre, que os fiscais de trânsito estavam com um bloquinho, uma caneta, e fazendo isso, doutora, vendo cinto, vendo mão fora do volante, vendo celular e fazendo a autuação à distância, né? Porque não há uma estratégia de fiscalização, porque daí o caráter pedagógico da infração, porque a arrecadação é última ratio, né? É o último estágio, né? Isso é uma consequência. É uma consequência. Aí a multa, depois que ela é recebida pelo erário, ela é fatiada lá um pouco para cada lado e tal. Então, esse fato de multar com um bloquinho na mão e depois ir lá sentar e fazer a multa, é isso que eu concordo plenamente que está errado. Muito bem. Apito, né? Agente de trânsito não carrega mais apito, sabe por quê? Imagina, eu estou vendo uma infração, eu apito por falando parar. Alguém alguma vez ouviu algum agente de trânsito apitando para que ele pare? Não, né? A Brigada Militar usava isso. Para completar da minha parte, só uma pergunta para ti, que tu é defensora das multas. Não, é defensora das multas. Ele é do multado. Entendeu? Quantas ações tu ganhou? Do processo administrativo? Nenhuma. Pouquíssimas. No administrativo não adianta. É um apelo de Bom, pelo tempo. menos algumas ela ganhou. Tem o advogado de um famoso presidente que não ganhou nenhuma. Né? Esse é o negócio. Pessoal, olha aqui, nós estamos aqui na RDC TV, faltam 4 minutos para as 20 horas, programa Atividade ao vivo. Algair Engenharia, que executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos, lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Localizado ali perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Sensacional! Venha se surpreender, venha para o Fly, as melhores obras comerciais para investir ou morar na Algair Engenharia. Aliás, o livro do Dr. Algair, do Oscar Algair da Algair Engenharia, o livro Reengenharia do Humor, está à venda na Cameron. Você pode, inclusive, comprar para amigos, né? Amigo secreto, presente de fim de ano, tal, muito lá, Cameron, no aeroporto, nos shoppings. Então, aí estão mais imagens, né, do Fly Design Studio, que eu visitei lá pessoalmente com o Dr. Algair, é realmente uma obra fantástica, é um diferencial em obras similares em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Uma obra realmente fantástica. Inclusive, Algair fez lá a hamburgueria do Grêmio, né, que é uma obra fantástica, que vai ficar, é um ícone da história da Algair Engenharia, o Dr. Oscar Algair, que é colorado. E amanhã deverá votar na chapa 2 também. O Dr. Algair gosta de emoções. Bom, nós vamos apresentar para vocês agora a mensagem. Daqui a pouco eu vou sair daqui, Ayrton Domingos Bernardoni. E vou tomar aquele meu vinhozinho, comprar lá no Zafari, como sempre faço, né? O Zafari que também realiza seus sonhos. Aqui tem uma mensagem que todo dezembro o Zafari faz uma mensagem muito bonita, que toca muito o nosso coração, toca as emoções, porque ele enfoca justamente o lado humano das pessoas, o lado humano da sociedade e tal, e isso é muito bom, uma coisa que está faltando muito na sociedade atual, nessa violência toda que estamos aí presenciando, lamentavelmente. Vamos à mensagem do supermercado Zafari. O senhor tem que pagar. Pelo amor de Deus, não pode parar o seu carro. O senhor tem que pagar o seu...
Está aí a mensagem bonita do supermercado Zafari, e que realmente muito nos orgulha, sobretudo quando nós, fora daqui do Rio Grande do Sul, temos que nos render para a maravilhosa que é a sede do Zafari, lá em São Paulo, perto ali do time do campo do Palmeiras, atualmente, né? Bom, o Hotel Plaza São Rafael, localizado bem no centro histórico da cidade, com acesso fácil ao aeroporto Salgado Filho. Amanhã, sábado, eu estarei lá no Hotel Plaza São Rafael, porque realmente já não tem mais aquele feijoada, tá? Porque acabou o tempo de inverno e tal, mas o almoço no Plaza é fantástico, é super variado, qualidade, então eu estarei lá amanhã almoçando, batendo papo com meus amigos aí, os economistas, tratando dessas questões todas, né? Porque agora, né, nós temos aí a mudança de governo. Mas antes de continuar aqui, eu vou fazer uma mensagenzinha da Luminari, que é iluminação técnica e decorativa, lá na Quintino Bocaiúva, 877, Venceslau Escobar 2150, telefone da Luminari 3019-6877, e aí o e-mail luminari@luminari.com.br, que é essa questão do novo governo que assume em 1º de janeiro. Eu estou vendo hoje, meus amigos aqui da bancada, aqui, esse partido do Jair Bolsonaro, que é o PSL, ele entrou nesse partido há pouco tempo, né, que é um partido que não tinha expressão nenhuma, de 2 deputados, agora tem mais de 50, quer dizer, é uma bancada que ganhou uma grande expressão política no país, mas eu me lembrei, vendo essas confusões todas que estão acontecendo... Estão brigando entre eles? Estão brigando entre eles, e me lembrei de um livro do Tom Wolfe, chamado Fogueira das Vaidades, e realmente é uma fogueira de vaidades. O Bolsonaro vai ter muito trabalho para que se adeque a essas questões todas. Não há um líder no partido que possa fazer como Ulisses Guimarães fazia no PMDB, por exemplo, a Tancredo Neves também fazia. Eram homens que tinham essa condição de trazer harmonia, de saber quem é quem, de colocar as pessoas no seu devido lugar. Tem uma deputada que foi mais votada no Brasil, a Joyce, né, em São Paulo. Ela está esculhambando com o troço, está provocando terremotos no PSL. E aí, o que tu acha que vai acontecer? Vai prejudicar o governo isso? Eu creio que o Bolsonaro é que vai ter que bater a ordem no negócio, né? Porque realmente está faltando comando. Eu não sei quem tem razão, se é ela ou se é o outro, porque a briga dela é com o Major Olímpio, que é o outro deputado que se elegeu também com um grande número de votos. E a briga é pelo comando da liderança do partido, PSL, não é isso? Na Câmara de Deputados. Então, eles estão brigando, mas brigando pelo Twitter, o que é uma barbaridade. Se quiserem discutir, façam uma reunião numa sala fechada e discutam entre eles, reúnam os 52, parece que são 52 na Câmara. Deputados e se acertem. Agora, não podem discutir em público. Isso aí gera uma instabilidade e uma insegurança tremenda. Porque o mercado é muito sensível. Já reflete na hora. Reflete no câmbio, reflete na bolsa. Bom, esse é o segundo partido atualmente em representatividade. Né? O primeiro ainda é o PT, se não me engano. É que é naturalmente incongruente, né? O líder do partido no governo é quem vai o quê? Fazer as alianças. Se eu não consigo fazer as alianças dentro do meu próprio partido, nós temos problemas. E pior, eles não se dão conta de que 99% desses que foram eleitos, quem elegeu eles foi o Bolsonaro. Entendeu? Não foi eles, porque ninguém conhecia eles. Ficaram conhecendo eles por causa do Bolsonaro. E o próprio PSL Tem que cada um botar o rabinho no meio das pernas e ajeitar o negócio. Não vai tumultuar antes do cara assumir. E o PSL não era nada. Ele se tornou alguma coisa na política graças a esperança que a população depositou no Bolsonaro e jogou luzes para cima do PSL. E antes ele vivia na penumbra. E para pegar o gancho da fala do Trump, né, que disse que o Trump era burro. Burro como uma pedra. Mas burrice é isso. Burrice é os correligionários de partido, antes de tomarem posse lá, de assumirem o seu mandato, estarem fazendo esse fogo amigo. Isso que o Trump chamou de burrice lá, o secretário dele, o ex-secretário dele, isso é nominalmente burrice. Eu acho que o Bolsonaro tem impulso para isso. Aliás, é um camarada militar e tal, ele sabe dessa questão. Vai ter que fazer uma ordem unida lá, botar os caras a marchar e enquadrar todo mundo. Eu acho que isso vai acontecer. E se ele não fizer isso, ele vai acabar comprometendo o próprio governo, porque isso aí... Só pegando aqui, o que o Trump falou? O Trump
O Trump disse num tweet que o ex-secretário dele, o secretário de Estado, era burro e preguiçoso. Ainda tem o trecho aqui, que não está traduzido, que está em inglês, que diz o seguinte: ele não tem a capacidade mental necessária. Ele é burro como uma pedra. Eu demorei tempo demais para me livrar dele. Bom, só que ele está falando do Rex Tillerson, que era o ex-secretário de Estado americano. E antes de ser secretário de Estado americano, ele era o presidente mundial da ExxonMobil, que é uma empresa assim, umas 20 vezes maior que a Petrobras. O cara não pode ser burro, feito uma pedra, nem preguiçoso para ser presidente de uma empresa desse tamanho. Mas quem sabe lá ele não ficou Mas lá não deu certo. Não preguiçoso quando assumiu Lá a secretaria. Uma coisa é ter independência na iniciativa privada e outra coisa é tu trabalhar no setor público. A gente sabe bem a diferença. Ele né? provavelmente não se adaptou. O doutor Lucchesi, um dia desses, nos encontramos num programa de TV, ele disse que o problema de certas pessoas é a cadeira. A cadeira onde eles sentam no serviço público, ela é complicada. Ela ela contamina as pessoas. O setor público no Brasil ele precisa ser a minha esperança, a nossa, eu acho que haja uma reversão nessas coisas. O setor público tem que ficar no tamanho dele. O setor público no Brasil é muito grande, é muito maior que a sociedade. Hoje nós pagamos impostos muito mais do que recebemos. Isso é por quê? Porque o Estado é muito grande. Essas questões aqui que o vereador trouxe do funcionário público, o Candiota também, nós temos... Aqui, o PT, quando entrou no governo em 2003, de 2003 a 2015, ele empregou 800 mil funcionários. Criou mais de 100 empresas públicas. Não tem como um país dar certo com toda essa estrutura, que é uma estrutura pesada, uma estrutura que não dá retorno nenhum, mas foi feita só para quê? Para alimentar, nós sabemos agora as fontes de recursos da militância e enriquecer aqueles que hoje estão na cadeia, né? Bilhões. O Brasil, aqui, está saindo um dado da Fundação Getúlio Vargas, eu recebo a revista Conjuntura Econômica mensal, o Brasil perdeu de 2003 para cá, de desvio de dinheiro, corrupção, 1 trilhão e 200 bilhões de cruzeiros. Isso significa dizer, o PIB brasileiro é de 6 trilhões e meio. Nós perdemos 1 trilhão e 200 bilhões de roubalheira do PT de 2003 para cá. Um sexto. Qual é o país que vai aguentar isso? Não é como, não é um país que resista, e além disso tem, né, nessa questão das estatais, são 149 estatais, e me parece que praticamente todas, salvo raríssimas exceções, dão prejuízo. E além disso, nós temos um outro problema, que é a interferência do Estado em tudo. Por exemplo, deram uma liminar para impedir a fusão da Boeing com a Embraer. O objetivo é o seguinte: falir a Embraer, porque se a Embraer não se associar com a Boeing, tchau. Porque a principal concorrente da Embraer se aliou com a Airbus. Então, se a Embraer não se aliar com a Boeing... É Bombardier, né? A Bombardier. Se aliou com a Airbus. Então, de outro lado, a Boeing veio aqui, que a Embraer hoje é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, se aliou com a Embraer. Não, mas aí vem aquele papo, a Embraer é nossa, então nós vamos ficar com uma massa falida. Entendeu? Como a Petrobras é nossa. No entanto, o PT privatizou a Petrobras para a organização criminosa. Demoliram a Petrobras, foi reduzido em 80% o patrimônio da Petrobras. Isso significa que sobrou 20%. Então, se 80% foi embora, foi privatizado para quem? Para a turma que está presa hoje. Eu sempre faço essa questão para as pessoas que às vezes me abordam e dizem, olha, eu vou dizer uma coisa, como economista e como cidadão, né? Você está satisfeito hoje com a saúde, com a segurança, com os serviços públicos que são oferecidos no Brasil? Se não está e estão péssimos, é porque esse é o tamanho que o Estado tem. Esse é o fruto de tudo que o Estado pode dar na sociedade brasileira. O Estado está falido, o Estado é ineficiente em qualquer lugar. E é por isso que ele é pequeno em todos os lugares e é só grande aqui no Brasil. Agora tem um detalhezinho aí, ó. O ano que vem vai terminar essa mamata do BNDES, distribuir dinheiro para os outros países comunistas aí, de ditadores aí. Só aí já vai ser um ganho espetacular. E ele disse que vai cobrar. Aquele que tiver pendente lá, o país que levou grana, vai cobrar. Então, só aí não liberando, tem que nem esse Luciano Huck, pelo menos diz aí nas sociais, que ele pegou 19 milhões de dólares do BNDES para comprar um avião. E o Bolsonaro já disse, pelo menos está nas sociais, que vai cobrar dele, ele vai ter que pagar isso. Aliás, nós estamos chegando ao final do programa
Eu só quero dizer o seguinte aqui, tudo que se falou aqui, o Bolsonaro está prometendo e tem que fazer uma auditoria nessas ONGs, nessas coisas desse Lei Rouanet, tem que fazer e tirar desses caras tudo que eles roubaram da população brasileira. A tua palavra final, Cláudio, estamos chegando no final. Só lembrando que com o nosso dinheiro, o BNDES financiou a Odebrecht para fazer uma obra em Moçambique, onde eles construíram um aeroporto espetacular. O único problema... Em Moçambique. Em Moçambique, é uma ditadura, né? O único problema, não tem avião nem passageiro lá. É um aeroporto fantástico. Bernardone, obrigado pela tua presença aqui, bom fim de semana. Eu que agradeço. Boa votação lá na Chapa 2. E não esquece de me convidar, né? Boa votação na Chapa 2, Vitor. Obrigado, Everaldo. Votar na Chapa 2 também? Eu vou votar na Chapa 2. Eu vou dar de 1. Roxane, obrigado pela tua presença aqui, bom Obrigada. fim de semana. Obrigado a todos os nossos componentes aqui, a você, telespectador, pela audiência. Uma boa sexta-feira, uma boa noite, bom final de semana e até semana que vem. Segunda-feira, 19 horas aqui no Atividade. Até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.